O número de achados em escrita hebraica antiga cresceu a partir do 8º século a.C. em diante. O número de achados em escrita hebraica antiga cresceu a partir do 8º século a.C. em diante. Diversos achados encontrados na região de Samaria pertencem a este período, incluindo o fragmento da inscrição de uma estela, o famoso ostraco de Samaria, que possui algumas curtas inscrições, muitas delas em tinta, e uma inscrição em letras hebraicas em uma antiga tigela. Fragmentos de uma inscrição em marfim, enviada de Samaria, foi encontrada em Nimrud, Calá. Fragmentos de 2 ostracos, contendo escrita hebraica antiga, foram encontrados em Tel Hassileh e podem ser datados do 8º século a.C. Um ostraco hebraico fragmentário de Tel Dan e um jarro fragmentário de Hazor também pertencem a este período. Há alguns anos, uma pequena romã de marfim, datada do 8º século a.C., foi trazida para Jerusalém. Tal objeto encontra-se agora no Museu de Israel. Este precioso objeto possui uma inscrição hebraica que menciona sacerdotes e a casa do Senhor. É muito provável que o antigo artefato tenha sido um objeto de culto utilizado na época do primeiro templo em Jerusalém. A inscrição do jarro do portão de Tel Kinrot é aproximadamente do mesmo período. Algumas inscrições datadas do 8º século a.C. foram descobertas na região da Judéia, entre elas a famosa inscrição de Siloé. A gente tem a inscrição hebraica antiga de um ostraco de Samaria, datada do 8º século a.C. Observe que são fragmentos de cerâmica aqui na representação que a Ada Yardeni fez. Que era muito comum utilizar esses fragmentos para a escrita. Aí a famosa inscrição de Siloé. Antigos selos e jarros datados do 8º e 6º séculos a.C. Muitos selos, datados a partir dos séculos 8º e 6º, cunhados em pedras semipreciosas, foram encontrados em escavações ao longo da terra de Israel. Centenas de fragmentos de jarros datados a partir do 8º e 7º séculos a.C. e contendo impressões de selos com a inscrição Lameler, pertencente ao rei, foram encontrados na região da Judéia. Alguns destes fragmentos possuíam o nome de seus proprietários, como também nomes de pessoas importantes, oficiais militares, por exemplo. Antigas letras hebraicas também aparecem em pedras encontradas enterradas ao redor do país, que são datadas do 7º e 6º séculos a.C. 2 fragmentos de vaso de alabastro, encontrados em Susa, contendo antigas letras hebraicas, também pertencem a este período. Um grupo considerável de ostracos hebraicos, contendo diversas letras, com datação entre os 7º e 6º séculos a.C., foi encontrado em Arad. Outro grupo de letras foi descoberto em Laquish, datando do 6º século a.C., um pouco antes da cidade ter sido invadida pelos babilônios. Recentemente, por volta de 30 ostracos hebraicos datando do 7º século a.C., foram encontrados em Hurbat, Uzá. Outro pequeno grupo de ostracos e jarros, contendo inscrições com letras hebraicas antigas, também foi encontrado em Hibert al-Muhanna, antiga cidade de Ekron. Alguns artefatos de ostraco hebraico que remontam ao período do primeiro templo foram encontrados em diversas partes do país, entre eles o ostraco de Mesad Ash-Haviyahu, em exibição no Museu de Jerusalém, o ostraco de Ofel de Jerusalém, entre outros. Ostracos deste período ainda são ocasionalmente descobertos em diversas escavações em Israel. Antigos selos e jarros datados do 8º, 7º e 6º séculos a.C. Aí a gente observa um fragmento de uma inscrição em pedra de Jerusalém com antiga escrita hebraica.